conseguiram não. Vai para lá. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, verso 1 em diante. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Amém? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Só até aqui. Glórias a Deus. Vamos apertar minha câmera lá, não sei se sumiu. Deixa eu pôr a Bíblia aqui, será que... Sem medo de colocar a Bíblia aqui e desligar o computador. Vamos lá, Irmandade. Olha aqui como as coisas de Deus são, né? Se nós lemos o capítulo 7, vai contar a história de João Batista, né? E a partir do verso 13, conta a história do batismo de Jesus. João Batista, há tanto tempo esperando o mestre, falava do mestre, né? Olha, eu vos batizo com água, mas após mim virá um que batizará com fogo, né? E todos aguardavam a vinda do mestre. E João Batista aguardava. Aguardava para quê? Para que ele também fosse batizado. E um dia Jesus chega lá. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, João Batista disse. E provavelmente aguardava. Oh, Senhor, chegou o dia, agora eu serei batizado pelo Mestre. E não foi assim. Jesus pede para ser batizado. João, verso 14. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti. Vens tu a mim? Irmandade, nós não sabemos a vontade de Deus. A fé, ela gera uma esperança. A fé diz que é uma certeza. A Bíblia diz que a fé é uma certeza daquilo que não se vê, mas se aguarda. Para ficar mais fácil de nós entendermos isso, nós dizemos que a fé, ela gera uma esperança. E por que ela gera uma esperança? Porque nós podemos ter certeza de que Deus virá ao nosso encontro.
Deus não nos desamparar, não nos desamparará. Mas o que Deus vai fazer está nas mãos dele. Nós temos uma esperança de que ele faça a nossa vontade. Mas nem sempre é assim. João Batista tinha a esperança de que Jesus viesse e o batizasse. Mas não foi assim. João Batista tinha a certeza que Deus enviaria o teu filho. E a esperança de que ele o batizaria. Entende que muitas vezes nós temos a esperança que Deus vai cumprir a nossa vontade. Nós temos a certeza que Deus alguma coisa ele irá fazer, mas nós temos a esperança de que ele vai cumprir o desejo do nosso coração. Mas muitas vezes não é assim. O que você precisa entender, mesmo que Deus não cumpra o desejo do seu coração, o que ele fizer é para um propósito maior. O que ele fizer é porque aquilo que você idealiza para a sua vida não chega aos pés daquilo que o Senhor tem para te dar, daquilo que ele quer para a sua vida. Então tenha essa certeza. Tenha essa certeza de que o que Deus propôs para você é sempre muito maior do que a tua vontade. O interessante é, no verso 16 do capítulo 3, ainda não chegamos no capítulo 4, que é a palavra de hoje. Ó. Diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante o céu se abriu. João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. Olha que interessante. João viu tudo acontecer. João viu aquele Espírito pousar sobre Jesus, o Espírito Santo. E uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, a quem me agrado. Então, tentamos visualizar essa cena, tudo isso que aconteceu. Agora, nós entramos para o capítulo 4, qual é a palavra que Deus enviou hoje. E esse primeiro versículo, sempre, todas as vezes que eu leio esse versículo, ele me choca um pouco, mas ele diz muita coisa sobre os planos de Deus na nossa vida. Porque aqui diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito, e Espírito em letra maiúscula, significando que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse versículo nos diz que ao sair das águas, ao sair do momento de festividade, onde o céu, o universo, ele festejou o início do ministério do Filho de Deus. O início do ministério de cada um de nós, porque todas as vezes que eu, você ou qualquer pessoa, naquele dia onde nós damos o nosso testemunho público de fé, que é o batismo, quando nós mergulhamos, somos sepultados nas águas batismais. Quando nós tombamos naquela água e nascemos para sermos uma nova criatura, a Bíblia diz que o céu
festeja, os anjos comemoram, porque os anjos comemoram quando o Senhor arranca das mãos do adversário mais uma alma. Ali o céu festeja. Mas, olha que interessante. Aqui diz que Jesus, ao se levantar, saiu das águas, veio o Espírito Santo, pousou sobre sua cabeça, o céu se abriu, Deus se manifestou. E aqui nós temos uma das poucas manifestações da Trindade, porque nós temos Deus no céu se manifestando em vós. Nós temos o Espírito Santo descendo e pousando em forma de pombo. E nós temos Jesus, o Filho, o Deus encarnado na terra. A manifestação dos três, da mesma forma que no princípio estavam juntos, estão ali juntos, os três, lado a lado. Mas aqui diz que esse Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado. Ele diz o local para onde ele encaminhou Jesus e ele diz o motivo para qual ele caminhou Jesus. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Se o próprio Jesus, quando foi batizado, precisou ir, mesmo sem dever nada para ninguém, mesmo com toda a sabedoria celestial, mas foi levado por uma das maiores escolas de um cristão. A maior escola onde Deus fala com o homem, a maior escola onde o cristão pode aprender a ter um relacionamento com Deus é o deserto. Todo cristão, ao ser batizado, ele precisa ter na sua mente que ele vai dar uma passeada pelo deserto. Por que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu creio que o Senhor está nos ensinando mais uma vez sobre a sua palavra e nessa linhagem? Porque, infelizmente, muitas pessoas anunciam o evangelho por aí e dizem assim: olha, você tem que aceitar a Jesus porque a sua vida vai melhorar, as portas da sua vida vão abrir, se você está endividado, a sua vida financeira vai prosperar. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que o Senhor sempre está conosco, o Senhor nunca nos abandona, o Senhor abre portas na nossa vida, isso a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus também diz que todos nós precisamos ser conduzidos ao deserto. E essa condução ao deserto tem um motivo. Essa condução ao deserto tem um porquê, para que possamos ser tentados. Mas, irmão Rafa, por que precisamos então ser tentados? Porque a tentação ela tem um propósito. Ela tem um propósito para o nosso adversário e ela tem um propósito para Deus. Deixa eu ver se eu acho o versículo. Deixa eu ver se é o que eu estou pensando. Eu não vou lembrar. O Ronaldo está aí. Se ele lembrar, ele me conta. Mas em Deuteronômio, em algum canto daqui, está escrito assim. Já achei. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos,
Moisés está dizendo para o povo: olha, vocês vão se lembrar do porquê o Senhor fez vocês passarem por deserto esses 40 anos. E ele diz o porquê aqui ainda, ó. Para vos humilhar, te provar e saber o que estava no teu coração. Olha que interessante. O povo passou pelo deserto para ser humilhado, ser tentado e ser provado. Agora, aqui diz o porquê, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os mandamentos. Mas Deus não é onisciente? Vocês entendem que Deus ele é onisciente, ele sabe de tudo antes mesmo de nós, antes mesmo de acontecer. Ele sabe qual vai ser a minha necessidade daqui 50 anos. Ele sabe se eu vou suportar ou se eu não vou. Ele sabe de tudo isso. E é nessa parte que muita gente acredita que Deus é injusto. É nessa parte que muito ateu diz: tá vendo como Deus é injusto? Porque mesmo ele sabendo que a pessoa não iria suportar, ele permitiu. Irmandade, Deus manifesta o seu amor dessa forma. Para que ele permite a tentação, a provação e a humilhação? Não é para ele saber. Deus, ele não toma partido nas nossas decisões, porque o maior princípio de Deus é o livre-arbítrio. Então, se o livre-arbítrio diz que eu tenho o direito de escolher aquilo que eu quero, Deus ele não intervém, mas ele precisa provar para mim e para você aquilo que realmente está no nosso coração. Porque muitas vezes nós aceitamos a Cristo e dizemos assim: não, estou firme, estou forte, estou contigo e não largo. Lembra Pedro? Senhor, pode vir quem quiser, eu não deixarei o Senhor. Pedro, antes do amanhecer, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Ah, Senhor, duvido. Não, Senhor, estou contigo. Às vezes, irmandade, nós temos propósitos que nem nós somos capazes de cumprir. E para isso que Deus permitiu que esse povo passasse 40 anos no deserto. Não era para provar nada para Deus. Era para mostrar para eles mesmos que eles não eram dignos de entrar no lugar onde Deus preparou. Para mostrar para eles que nenhum deles estavam ali por amor. Tanto que de 2, praticamente 2 a 3 milhões de pessoas, 3 pessoas entraram. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus permite a provação na nossa vida e na minha, na sua vida? Não é porque Ele é mau. Deus não é mau. Deus, ele é o puro amor. Ele precisa me ensinar, precisa te ensinar na melhor escola da vida, que é o deserto. É lá que Deus precisa ter um íntimo com cada um de nós. É lá que Deus precisa olhar na cara e dizer assim, ó: você tem certeza daquilo que você está prometendo para mim? Você tem certeza que se eu te der aquilo que você está me pedindo, você não vai abandonar a minha graça? Ah, tenho, Senhor, tenho. E Ele permite. Ele permite que venha na sua vida e permite também que você vá embora, abandonando, virando as costas para Ele, ainda que Ele se entristeça. Ah, mas se Deus sabia que eu iria embora, por que Ele me deu? Porque você pediu. Você pediu para Deus.
Você rogou ao Deus Supremo e disse: Senhor, isso é o essencial para a minha vida, isso é a fonte da minha felicidade, Senhor. Me entrega, Senhor, dá na minha mão que eu serei mais feliz. Senhor, dá nas minhas mãos que eu te servirei melhor, para provar para você que essa não era a fonte da felicidade. Para mostrar para você que a fonte da felicidade é a obediência da sua palavra, é estar ao lado dele, é o servir dignamente, moralmente, para provar para você que os nossos planos, que os nossos desejos são corrompidos diante de Deus. Ele permite, ele nos entrega aquilo que pedimos, para nós compreendermos que isso não é fonte. O ter não é fonte de felicidade. Mandade, entenda isso. O ter não é a fonte da felicidade. Mas o ser, esse é a fonte da felicidade. Jesus na nossa vida, a sua palavra, o seu testemunho, a razão do nosso viver, essa é a fonte da felicidade. Cristo foi para o deserto. Meu Deus, 3h57. Não, calma aí, aguenta um pouquinho, ainda que a gente passe 5 minutinhos aí. Jesus foi para o deserto. Jesus foi. Aqui diz que durante 40 dias e 40 noites ele jejuou. Não foi Cristo que decidiu o tempo de jejum. Não foi. Cristo, ele entrou no jejum. Ele entrou no propósito do Espírito Santo. Entrou no propósito de Deus. Então, quem decidiu os 40 dias? Foi o diabo. Porque o diabo, ele aparece na minha vida e na sua vida no momento de maior fraqueza, no momento de maior sensibilidade que nós estamos. É nesse momento que ele aparece. Ele não aparece enquanto estamos fortes. Então jamais diga para você mesmo: eu sou forte. Não. Eu sou forte, você é forte enquanto nós tivermos a misericórdia do Senhor. Nós somos fortes em Cristo. Porque o dia que ele se apartar um só segundo da minha vida e da sua vida, o adversário nos destrói. Então ali o adversário o observava atentamente durante 39 dias. Quando chegou no dia 40, a palavra de Deus diz que Jesus teve fome. Ou seja, Jesus estava debilitado. Então o adversário, conhecendo cada reação nossa, conhecendo cada fraqueza nossa, conhecendo a nossa vida dia e noite, nos observando, viu a sua debilidade e o tentou no momento de maior fraqueza. Aprenda. O diabo, ele nunca vai vir na sua vida quando você estiver forte. Quando você estiver nesse momento de, eu posso tudo. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Quero ver, pisa na cabeça do diabo. O diabo não vai vir nessa situação. Ele vai vir no momento de debilidade. Agora entenda, esse momento de fraqueza seu não é um momento de... Pode ser um momento de tristeza? Pode ser um momento de tristeza. Eu perdi um ente querido, eu fui mandado embora do meu emprego, eu me separei, né? Eu entrei em crise com a minha esposa. E aí o adversário usar esse momento de raiva, de tristeza para nos tentar
ponto. Mas pode vir no momento de felicidade. Olha, adversário, surgiu uma proposta ali no meu trabalho. Eu tenho que só dar uma desviada ali, fazer um negocinho errado, um documento só errado ali, e eu vou receber 50 mil reais numa tacada só. Eita glória! E usar disso para nos tentar. Ou até mesmo não, ganhei justamente 50 mil reais. Minha felicidade foi tão grande que eu deixei de olhar para o necessitado. Minha felicidade foi tão grande que o adversário preparou um prato imenso, cavou um buraco imenso na minha frente para que eu desse o próximo passo e caísse, mas a minha felicidade era tão grande que eu não enxerguei. Entende que o adversário está o tempo todo ao nosso redor como um leão buscando a quem possa tragar? A qualquer momento? Não somos nós que decidimos o tempo de deserto. Não somos nós. Se você entrou no deserto, se você entrou nessa situação difícil que você está, eu vou te dizer uma coisa pela palavra: não é você que decide esse tempo, mas é o adversário que te analisa dia e noite, e na sua debilidade ele vai aparecer, ele vai te tentar, ele vai te provocar, ele vai te provar. E se você se manter firme na palavra, se você se manter fiel da mesma forma que de quando o Senhor te chamou para essa obra, se você se manter fiel dentro da palavra e resistir ao diabo, não importa da forma que ele vier, se por ações, se por palavra, não importa. Se você se manter firme ao tentador, da mesma forma que aconteceu com Cristo, vai acontecer com você. E eu vou ler o último versículo. 4:2, falei nem ia demorar tanto. Último versículo. Então, versículo 11. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Deus te promete uma coisa. Se você se manter firme, mas entenda, você não decide o tempo. Não, o tempo não está nas tuas mãos. Nas tuas mãos está o aprendizado. Você pode aprender mais rápido ou aprender mais devagar, você decide. Se você aceitar o deserto como a escola do Senhor, o deserto para você aprender tudo o que você precisa aprender, se você tirar o melhor dessa provação, o melhor dessa luta, se você reconstruir, arrancar de si, fizer da pedra bruta se tornar uma pedra polida, se você conseguir se manter firme, o diabo vai vir, vai tentar, vai te provar, mas você sairá vitorioso do outro lado. E tudo que você desejou, tudo que você clamou, tudo aquilo do bom e do melhor que Deus possa te entregar para o teu crescimento, o Senhor te entregará. Os anjos virão e te servirão. Não tem não tem palavra mais maravilhosa do que isso. A promessa de Deus na nossa vida, se unicamente formos fiéis, suportarmos o nosso tempo de provação. O deserto ele é diferente para cada um, mas todos nós passaremos por ele. Todos nós teremos que passar por ele. E eu vou dizer uma coisa: vale a pena cada minuto, cada segundo que andarmos ao lado de Deus. Vale a pena. Não há coisa melhor, não há sensação melhor.
Glória a Deus. Tá bom assim? Tá bom a palavra? Vamos lá.